Quais as doenças a vitamina B12 pode prevenir? Olha, que a falta da vitamina B12 causa anemia e problemas neurológicos, muita gente sabe. Eu vou te contar essa história nesse vídeo também. Mas além disso, eu vou falar sobre outros problemas de saúde que pouca gente conhece e que podem ser causados também pela falta da vitamina B12, da cobalamina. E é muito importante que você tome conhecimento dessas informações para você se prevenir, para você se proteger e para você saber também o momento de pedir ajuda, de procurar um médico da sua confiança. Mas antes da gente continuar, eu quero saber de você. Você toma reposição de vitamina B12? Você toma suplemento de vitamina B12? É um suplemento oral? É em gotas? Você comprou pela internet? Seu médico te indicou? Escreve aqui nos comentários que eu quero saber. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Francisco Zacarias, eu sou médico, eu já emagreci 23 quilos e hoje eu ajudo as pessoas a também emagrecer com saúde. E eu vou dividir esse vídeo em dois blocos. Nessa primeira parte, eu vou explicar sobre as alterações que a vitamina B12 pode causar e que são mais conhecidas, que é a anemia e os problemas neurológicos. E na segunda parte do vídeo, eu vou falar sobre os problemas menos conhecidos e que você precisa saber. Então, precisa ficar assistindo o vídeo, nada de ficar aí com ansiedade querendo sair, porque a parte melhor do vídeo vai vir no final. Mas vamos falar da parte inicial agora, das alterações mais comuns. Existe uma doença chamada anemia perniciosa. Essa doença é autoimune, porque o próprio corpo agride algumas células e algumas proteínas do nosso corpo, e aí destrói uma proteína que nós temos no tubo digestivo chamada fator intrínseco. E o fator intrínseco tem a função de promover a absorção da vitamina B12. E aí essas pessoas que têm essa alteração, essa doença autoimune, mesmo ingerindo alimentos que são ricos em vitamina B12, não conseguem absorver a vitamina. E aí ficam com uma deficiência de vitamina B12 e que se manifesta através dessa doença chamada anemia perniciosa. E aí a anemia perniciosa tem os sintomas da anemia, é possível observar através do hemograma, a anemia megaloblástica. O hemograma é aquele exame bem simples que todo médico pede, todo mundo faz, pelo menos aí uma vez a cada ano. E aí lá a gente vai observar a presença da anemia, que é a redução da quantidade de sangue, e também a presença dos glóbulos vermelhos aumentados, que a gente chama isso de anemia megaloblástica. Isso aí muita gente fala na internet e você já deve ter ouvido bastante falar. Acontece que a anemia perniciosa é uma doença autoimune que provoca a destruição do fator intrínseco. Tem como você reconstituir o seu fator intrínseco? Não. Não tem como, porque se você tentar colocar, se a medicina inventasse uma fórmula de tentar colocar o fator intrínseco de volta lá no intestino, o nosso sistema imunológico iria lá e iria destruir esse fator intrínseco, porque ele justamente não reconhece esse fator intrínseco como sendo da pessoa. Ele acha que é alguma coisa, um vírus, uma bactéria, então ele vai lá e destrói. E aí é uma doença autoimune, é assim que funcionam as doenças autoimunes. Para essas pessoas que têm anemia perniciosa, precisa fazer a reposição da vitamina B12 por via intramuscular. Precisa tomar a injeção de vitamina B12 para manter a vitamina B12 do corpo nos níveis normais. Porque se faltar vitamina B12, se tiver a deficiência, você pode ter os problemas no sangue, por exemplo, que é a anemia megaloblástica, e os sintomas que vem o cansaço, a fraqueza, indisposição, palidez cutânea e palidez também das mucosas. Quando você olha aqui, ó, essa parte de dentro,
Vou mostrar até para vocês aqui, ó. A parte de dentro dos olhos, ela tem que ser vermelhinha, assim como eu estou te mostrando. Tem pessoas que têm essa cor um pouquinho mais rósea, aí já está mais pálida, então você tem que ficar atento a isso. Mas num simples hemograma a gente já tem a dica, porque vem a anemia megaloblástica, com VCM aumentado, que é o volume corpuscular médio, por isso que a gente chama de VCM, o volume da hemácia está aumentado. É isso. Mas se você não ingerir alimentos ricos em vitamina B12, mesmo não tendo a anemia perniciosa, você pode ter a anemia megaloblástica não tendo a doença, porque você não está ingerindo. É o caso, por exemplo, de pessoas que são vegetarianas ou veganas que não ingerem os alimentos que são de origem animal, que são normalmente os alimentos que contêm mais fontes de vitamina B12. Aí já é outra história. Pode dar anemia, pode, mas não é pela doença. Nesse caso é reversível, e aí se fizer uma reposição por via oral, você consegue normalizar os seus níveis de vitamina B12, apesar de ter a sua dieta vegetariana, isso aí é uma opção de estilo de vida de cada um, mas você tem a reposição da vitamina B12, e aí você consegue manter os seus níveis normais no sangue sem problemas. Além disso, existem os sintomas que são neurológicos, que se relacionam com a desmielinização dos neurônios. Nossos neurônios são células que muitas vezes são bem compridas. Eles têm uma parte que é como se fosse o centro de controle da célula, e tem uma outra parte chamada axônio, que é uma fibra que ela funciona como se fosse um fio que manda a mensagem para onde o neurônio quer. Esses axônios formam os nervos. Quando juntam vários axônios juntos de vários neurônios, aí formam os nervos. Só que para que a informação seja transmitida adequadamente e não misture, por exemplo, você está mandando informação para mexer o braço e outra informação para sentir o calor que está lá na sua mão, que você quer puxar uma xícara de café de um lugar para o outro. Aí, para não misturar a informação do sentido e a informação motora, por exemplo, os neurônios eles são revestidos por uma camada de gordura chamada de bainha de mielina, que ela tem outras funções também de melhorar, inclusive, a transmissão dos impulsos nervosos. Estou falando de um jeito bem simples para todo mundo entender. E aí a vitamina B12 age na produção e na regeneração dessa bainha de mielina. Então, quando você não tem a vitamina B12 no seu sangue circulando, seja pela anemia perniciosa ou porque você não está ingerindo adequadamente, aí você pode ter também os sintomas que são neurológicos. Pode ter dormência nos braços, dormência nas pernas, e você pode ter outros sintomas como confusão mental, lentidão, perda de memória. Então, esses sintomas neurológicos podem acontecer. Lembrando que existem pessoas que muitas vezes têm alterações no seu tubo digestivo, pessoas que foram submetidas a cirurgias no estômago. Antigamente existia cirurgias para tratar úlcera, hoje em dia a gente tem a cirurgia bariátrica, e aí essas pessoas podem não ter a absorção adequada de vitamina B12. Existem também as pessoas que têm doenças, como a síndrome de Crohn e a doença celíaca, que também podem provocar má absorção da vitamina B12, que são doenças no intestino, e dessa forma pode ter a deficiência não por falta de ingestão, mas pela má absorção. Existem também os idosos, que algumas vezes têm questões relacionadas à atrofia do tubo digestivo ou à má ingesta mesmo. Existem muitos idosos que às vezes têm um erro alimentar, não se alimentam adequadamente dos alimentos, das comidas que são de origem animal e que contêm a vitamina B12, também se constituem outro grupo de risco, tá? Então, as pessoas que estão nesses grupos de risco, ou por não ingerirem adequadamente a vitamina B12, ou por terem dificuldade de absorção, são pessoas que podem desenvolver a deficiência. E aí, se a deficiência é por falta da absorção, a reposição tem que ser por via intramuscular, porque você está com um tubo digestivo ali que não está funcionando adequadamente. Ou se a pessoa tem deficiência porque não ingere, pode ser por via oral. Alguns casos
de pessoas que têm má absorção, você pode fazer a reposição por via oral, numa dose um pouco maior, e monitorar os níveis no sangue. Esse é um ponto. Vai ter um outro vídeo depois que eu vou falar para vocês sobre a vitamina B12, que eu vou explicar os níveis, quanto você tem que ter de vitamina B12, quais os níveis normais, mas é importante que você saiba, e eu estou falando isso porque aqui na internet tem muita coisa sobre vitamina B12 que não é verdadeira, que existem dois níveis que são diferentes, que os laboratórios utilizam como níveis de referência. Então são duas medidas diferentes. Uma vai de 200 a 900 e a outra vai, se não me engano, de 150 a 750. Mas isso vai ser tema de outro vídeo, eu vou explicar melhor. Mas o que importa é que você saiba que você não precisa deixar sua vitamina B12 acima do normal. Ela tem que estar dentro da normalidade. Ela não precisa ser maior do que 900 nunca. E se ela estiver abaixo da normalidade, aí sim que você tem que tomar as medidas. E principalmente o seu médico vai te indicar a melhor condução para o seu caso. Mas agora eu vou falar sobre as doenças menos conhecidas, que você também tem que saber, os problemas de saúde que são provocados pela falta da vitamina B12, ou por falta de ingestão, ou por má absorção, mas que você precisa saber identificar para você tomar, inclusive, conhecimento, tomar providências, tanto para você quanto para pessoas que você ama. Às vezes você tem aí na sua casa um idoso que você ama, uma idosa que você ajuda a cuidar dela, que você resolve as coisas para ela, e você tem que estar atento. Eu tenho meus dois idosos, meu papai e minha mamãezinha. Eu cuido dos dois, meu papai é muito lúcido ainda, mas minha mamãezinha perdeu a lucidez, a gente cuida dela com o maior carinho, e eu tenho certeza que muita gente tem aí os seus idosos do coração, que você precisa ficar atento também para perceber essas alterações. Está vendo como esse vídeo é importante? E é por isso que você tem que passar adiante, passa aí para os seus amigos, seus familiares, para as pessoas que você ama, porque agora eu vou te falar sobre as doenças, as alterações no corpo que são causadas pela falta de vitamina B12 que pouca gente conhece. Mas antes, deixa eu te dar uma dica especial. Se você já fez de tudo para emagrecer e não conseguiu, você pode emagrecer comigo. E existem duas maneiras de eu conseguir te ajudar. A primeira é através do meu programa de consultas médicas através da internet, que se chama Emagrecimento Online. E por ele eu vou fazer uma avaliação pessoalmente do seu caso, vou solicitar exames para você e, se for necessário, vou prescrever medicações para otimizar os seus resultados. E a outra maneira é através do meu curso online, que se chama Emagreça 10 quilos ou mais, e por ele você vai aprender toda a técnica de emagrecimento que eu utilizo para você utilizar aí para o resto da sua vida, para você emagrecer e nunca mais engordar novamente. Então eu espero que eu te ajude de alguma maneira. Para mais informações, acesse os links aqui na descrição desse vídeo, mas vamos ao que interessa. E tradição você já sabe, a gente tem que respeitar, e eu vou falar de trás para frente. Vão ser 5 alterações que eu vou te contar hoje. E a quinta alteração provocada pela deficiência de vitamina B12, que eu vou te contar hoje, são as doenças cardiovasculares. Olha, pessoal, isso é algo muito importante. A vitamina B12 participa do metabolismo de uma substância que nós temos no corpo chamada homocisteína. E a homocisteína, ela atua no endotélio vascular, naquela parte de dentro dos vasos sanguíneos. Eu sempre falo para vocês sobre o endotélio vascular quando a gente fala de problemas cardíacos e problemas vasculares. Então, por exemplo, a hipertensão, o diabetes, as alterações de colesterol, a própria obesidade, tudo isso interfere, o tabagismo também interfere no endotélio vascular e fragiliza o endotélio vascular. E é por isso que as pessoas que têm esses fatores de risco aumentam seu risco de ter infarto e AVC. Pois bem, existe a homocisteína, que é uma substância produzida no nosso corpo, mas que quando ela está em excesso, ela provoca também lesões endoteliais. A própria COVID, que é uma doença devastadora, é uma endotelite. Ela faz inflamar a parte de dentro dos vasos sanguíneos e é por isso que ela provoca tantas repercussões no nosso corpo. Existem também as vasculites, como o lúpus,
que também são doenças que se relacionam com endotélio vascular, inflamação dos vasos sanguíneos e que levam também a diversas alterações. Então é muito importante que a gente tenha a saúde do nosso endotélio vascular, que o endotélio vascular esteja desinflamado. Eu falo muito sobre isso nos nossos vídeos aqui do canal do YouTube, mas agora especificamente falando da homocisteína. Se você tiver homocisteína em excesso, ela vai inflamar o endotélio vascular e vai provocar diversas doenças. E aí a vitamina B12 é um agente que promove a redução da homocisteína. Só que é importante que se esclareça uma coisa, porque tem gente aí que utiliza de meias verdades na ciência para tentar te convencer a comprar produtos, e isso inclusive é errado. Médico não pode fazer propaganda de suplementos e estimular as pessoas a comprarem os produtos. Veja, eu sempre falo nos meus vídeos aqui para você comprar meus cursos e minhas consultas. E isso é permitido. Eu posso vender meus cursos e minhas consultas aqui nos meus vídeos, mas eu não posso vender para você um suplemento ou um remédio. Eu nunca te pedi para comprar um suplemento ou um remédio, porque isso é antiético. Está previsto lá no Código de Ética Médica. Se você vê algum médico fazendo isso, já desconfie logo, porque isso é antiético. Mas voltando, existem aí médicos falando que quanto mais você tem vitamina B12 circulando no seu sangue, você vai destruir a homocisteína, mas isso não é verdade científica. Porque a vitamina B12, ela não é um agente destruidor de homocisteína, ela é um catalisador do metabolismo. Então, para que a homocisteína seja reduzida, ela tem que estar alta. Aí, na presença da vitamina B12, ela faz a sua metabolização facilitada pela vitamina B12. Mas existe um limite. Se a vitamina B12 ficar muito alta, essa ação de depuração da homocisteína, ela perde o valor. Então, não é o fato de você ter muita vitamina B12 que vai fazer você destruir completamente ou reduzir bastante a homocisteína do seu sangue. Mas a deficiência da vitamina B12, aí sim, pode fazer com que a homocisteína fique se mantendo alta, e isso pode levar a problemas cardiovasculares. Se você não entendeu bem essa frase que eu disse agora, volta o vídeo um pouquinho e assiste de novo, porque isso é muito importante. São coisas diferentes. O que eu quero dizer para você é que você deve repor sua vitamina B12, principalmente com alimentos, se ela estiver baixa. Mas se ela estiver dentro dos limites da normalidade, você não tem que repor pensando na prevenção de doenças cardiovasculares. Então isso é muito importante e eu estou te explicando agora isso em detalhes para você entender e não cair na conversa fiada de pessoas que colocam DR no nome e que me deixam envergonhado, e que eu tenho que trazer para você aqui esse vídeo para te explicar a verdade. E o quarto problema de saúde que a vitamina B12 pode prevenir são as doenças psiquiátricas. E aqui existe também outra questão importante que você tem que saber. A vitamina B12 participa da produção de neurotransmissores que se relacionam com o controle do estado de humor, como a serotonina e a dopamina. E o simples fato de você ter a vitamina B12 baixa, em níveis baixos, você pode ter déficit de produção desses neurotransmissores, que são neurohormônios que controlam o nosso estado de humor, e aí você pode ter sintomas relacionados à ansiedade, à depressão e às psicoses. Os distúrbios de dopamina se relacionam com as psicoses, os distúrbios de serotonina se relacionam com a depressão, e ambos têm também relação com a ansiedade, a insônia, a agitação, a irritabilidade, a confusão mental. Enfim, todas essas alterações podem acontecer se você tiver deficiência de vitamina B12. E aí você precisa repor a vitamina B12 para saber se essas alterações de fato são da vitamina B12 e elas têm uma tendência a melhorar. Mas existem também questões que são indiretas. Por exemplo, se você começa a ter falta de memória, indisposição, alterações na sensibilidade das suas mãos, dos seus pés, e aí você está com deficiência de vitamina B12, você começa a se sentir doente e você pode ter a chamada depressão reativa. Você começa a se sentir mal, achando que vai dar tudo errado, começa a ficar triste e entra na depressão,
que não é necessariamente por falta da produção dos neurotransmissores, mas como sendo uma consequência do fato de você estar doente. Quem tem esse tipo de depressão, por exemplo, são as pessoas que enfrentam câncer. Estão ali numa batalha muito grande, exames, hospitais, medicações, cai o cabelo, só vai ficando triste e aí a pessoa pode entrar em depressão. Isso aí é muito estudado. Então existem esses dois mecanismos. Da mesma forma que eu falei da homocisteína, eu estou falando agora também dos neurotransmissores. Não adianta você tomar muita vitamina B12 para ficar com os níveis da vitamina B12 acima dos normais, para você acreditar que vai ter uma produção extra de serotonina e dopamina. Isso não vai acontecer, porque as rotas metabólicas são majoritárias em relação à presença da vitamina B12, que ela funciona como um facilitador. A gente chama isso de catalisador na medicina. Então, na verdade, você tendo muita vitamina B12, ela vai ter um limite de produção dos neurotransmissores, que inclusive dependem de outros fatores também, que não são relacionados com a vitamina B12. Então, não é um milagre. Você não vai tratar uma depressão, tratar uma psicose com vitamina B12. Você vai retirar a causa, se a causa for a falta de vitamina B12. Mas existem uma infinidade de pessoas. Eu trato pessoas com ansiedade todos os dias. No meu programa de emagrecimento, no meu programa de sono e ansiedade. E eu não vejo vitamina B12 como sendo causa da ansiedade dessas pessoas. Na verdade, o que causa ansiedade são as incertezas do futuro. Todo mundo tem exposição a ter ansiedade por conta das incertezas do futuro, porque todo mundo sente isso. Não é o fato de você estar sentindo esses sintomas, essa desilusão, você ficar fora da zona de conforto, abrir uma empresa, ou ter um casamento, ou estar criando seus filhos, estar lá num sufoco danado sem conseguir pagar suas contas. Chega uma hora que você vai ficando triste, vai entrando em depressão, ou você vai ficando irritado demais, começa a ter alucinações, e aí não significa que é a sua vitamina B12 que está baixa. Só significa que você está com os sintomas. Faz o exame da vitamina B12. Se vier baixa, aí pode ser, você não está comendo carne, vegetariano e de repente alguma coisa assim. Mas isso é exceção, é raro. Na maioria das vezes, você está entrando em depressão ou com psicoses, com alucinações, porque você está no sufoco mesmo. Na época da pandemia, eu mergulhei na pandemia, eu virei um soldado para defender a humanidade e a nossa história. E eu tive alucinações, eu vi muita gente morrer, era o tempo todo gente morrer, e a sensação de impotência que os profissionais de saúde, até dá vontade de chorar quando eu me lembro disso. A sensação de impotência era muito grande. E teve um momento que cada vez que eu via uma pessoa morta, uma nova pessoa que tinha morrido, paciente morrendo, eu comecei a ver alucinações na minha frente. E eu tive que segurar, eu fiquei com medo, inclusive, de ser retirado do serviço por causa disso, porque eu não queria sair, eu queria continuar. A minha história da pandemia é enorme, eu não vou falar muito, senão o vídeo vai ficar longo, mas isso acontece com qualquer pessoa que está sob um estresse extremo. Se você for para a guerra, lá na guerra, você vai ver que tem gente sofrendo com tudo isso. Não tem nada a ver com a vitamina B12. É o sufoco. O sufoco faz isso com a gente. Mas vamos seguir com o vídeo. E o terceiro problema de saúde que a vitamina B12 evita é a demência. Aqui sim é importante, pessoal. Se você tiver falta de vitamina B12, aí você pode ter a demência. E a demência existem dois tipos que são principais: o Alzheimer e a demência microvascular. São dois tipos de demência que são mais comuns na população. E o Alzheimer, principalmente, que corresponde a 70% dos casos de demência. E aí o Alzheimer tem três componentes na sua causa. Uma é o acúmulo das proteínas beta-amiloides. O outro é a presença da proteína tau e o outro é a ativação inflamatória da micróglia, que são células do sistema nervoso central, que a gente tem células inflamatórias lá no cérebro. E esses três fatores se relacionam com a presença de inflamação microvascular lá no cérebro que geram esses três fatores. Ou seja, se você tiver inflamação crônica no cérebro, aí você pode realmente aumentar o seu risco de ter Alzheimer. E o que é que provoca a inflamação crônica?
é a má perfusão microvascular. Eu já expliquei, tem até um vídeo aqui que eu falo sobre Alzheimer, dá uma olhada lá se você quiser entender melhor, mas é o fato de a sua circulação no cérebro não funcionar bem, isso por causa do endotélio, por causa da obesidade. A obesidade é um dos grandes fatores de risco para a demência, por causa do diabetes, alterações de colesterol, pode provocar tudo isso. E aí, no caso da falta de vitamina B12, a presença da homocisteína em número elevado também pode acontecer de levar a essa demência microvascular ou a demência de Alzheimer. Então, a homocisteína elevada pode sim funcionar como um fator causador de demência. E aí é a mesma coisa que eu falei antes para doenças cardiovasculares. Não significa que você tem que colocar sua vitamina B12 nas alturas, porque você é idoso e está com medo de demência. Você só tem que mantê-la dentro dos níveis da normalidade e é o suficiente para você manter aí a segurança com relação a essa questão da homocisteína. E olha, continua anotando aí que o último problema eu tenho certeza que você nunca ouviu falar. Mas seguindo, o segundo problema de saúde que pode ser prevenido com a vitamina B12 são os defeitos do tubo neural. Quando existe a formação de um novo ser humano lá na barriga da mamãe dele, existe lá um embrião que está se formando, tem uma estrutura chamada tubo neural que dá origem ao cérebro e ao sistema nervoso da criança, do futuro bebê. E aí, durante essa formação, pode haver defeitos no tubo neural. E a presença da vitamina B12 é importante para evitar a formação desses defeitos no tubo neural. E é por isso que as gestantes no pré-natal têm que ter o cuidado com a vitamina B12, mas aí o obstetra vai cuidar disso, ele já é acostumado com isso, e ele vai dar todas as orientações para reposição, se for o caso, da vitamina B12. Só para você saber, quando existem alterações na formação, né, o defeito na formação do tubo neural, pode acontecer a espinha bífida e pode acontecer também a anencefalia, que são alterações severas no cérebro, e a espinha bífida bem menos, pode inclusive a criança, né, depois que nascer, pode ser submetida a uma cirurgia, corrigir o defeito, e ela vai ter a vida dela normal, para ser feliz e ter muito sucesso, se Deus quiser. Mas são alterações que podem acontecer se a gestante tiver deficiência de vitamina B12, isso é importante que o obstetra fique atento. E o primeiro problema de saúde que eu vou te contar hoje e que a vitamina B12 pode prevenir é a osteoporose. A osteoporose é uma doença que muita gente conhece, fragilidade dos ossos, e existem estudos demonstrando a possibilidade, não é uma coisa cientificamente comprovada, mas que demonstram a possibilidade de haver uma relação entre a deficiência da vitamina B12 e a osteoporose. Mas isso, da mesma forma, não significa que você tem que manter sua vitamina B12 alta para garantir que você não tenha osteoporose. Isso porque existem vários outros fatores que são mais importantes com relação à formação aí dessa doença, a gênese da doença, a osteoporose, e que não são a vitamina B12. Tem vários vídeos que eu falo aqui no meu canal sobre a osteoporose. Mas é isso, também pode ter uma relação. Essa eu sei que você não sabia, porque pouquíssima gente sabe dessa questão. Inclusive eu fui checar essa história para ver se realmente tinha essa relação. E de fato existe, é algo cientificamente ainda frágil, mas que precisa de mais estudos. Então é isso, pessoal. Vitamina B12, muito importante para nossas vidas. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, porque eu tinha que explicar coisas que são muito detalhadas. Aqui na internet existe uma desinformação com relação à vitamina B12, são pessoas disseminando informações que não são verdadeiras, e eu preciso explicar isso tudo para vocês em detalhes, porque você sabe que o meu compromisso é com a verdade. Agora, se você quer melhorar a sua inflamação, existem dois caminhos que são realmente verdadeiros e científicos. O primeiro é você emagrecer, queimar o máximo que você puder da gordura do seu corpo. E o segundo é você aumentar a sua massa muscular. Está vendo que não existe um caminho fácil, existe um caminho correto. Emagrecer e aumentar a massa muscular são caminhos que você vai seguir, que dão trabalho, mas tudo na vida que é bom dá trabalho. Aí você vai seguir e você vai
conseguir melhorar a sua inflamação. Tem centenas de vídeos aqui no meu canal do YouTube para você assistir sobre emagrecimento. Também tem mais dezenas, pelo menos, de vídeos sobre ganho de massa muscular. Coloca aí Francisco Zacarias hipertrofia, Francisco Zacarias massa magra, que aí você vai ver um monte de vídeo sobre como ganhar massa muscular, inclusive até a alimentação que você tem que seguir. E eu tenho certeza que eu vou conseguir te ajudar. Eu vou deixar aqui mais 2 vídeos relacionados para você assistir. E se você está acima do peso, lembre, você tem que emagrecer. Então emagreça, porque o emagrecimento é a medida de promoção de saúde mais impactante da atualidade.